Muito bom! Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, caderno cinza, e a questão é a 109. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. É claro, tinha aumentado, né? Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, também a temperatura estava mais quente. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, pressão versus temperatura, são representados pelo gráfico. Aqui estão os gráficos. As variáveis de estado dos gases são pressão, volume e temperatura. Então, nós temos aqui três gráficos, tá? Transformação isobárica, isotérmica e isocórica. Na transformação isobárica, a pressão é constante, tá? A pressão é constante. Então, à medida que se aumenta o volume, é diretamente proporcional, aumenta a temperatura, também tem um aumento do volume. E nós vemos aqui no exercício que não há alteração de volume, certo? Então, no aumento de temperatura, eu tenho aumento de volume, esse não é o gráfico correto. Aqui nós temos o gráfico da transformação isoterma ou isotérmica, tá? Então, à medida que aumentamos o volume, certo? A pressão diminui. E à medida que aumentamos a pressão, o volume diminui, e isso só acontece em temperatura constante. Muito bem, outra coisa, aqui sempre vai formar uma hipérbole, uma curva, né, com as extremidades soltas. E por último nós temos a transformação isocórica, na qual o volume é constante, certo? O volume é constante conforme diz o exercício, certo? Então, à medida que aumenta a temperatura, foi o que aconteceu com os pneus do carro, à medida que se aumenta a temperatura, a pressão também aumenta no interior do pneu, certo? Porque as moléculas aquecidas, elas vão atritar com mais força na borracha do pneu. Então, isso vai aumentar a pressão interna dentro dos pneus, ok? Então, é o que acontece, por exemplo, com a panela de pressão, né? À medida que a gente aumenta a temperatura, a pressão no seu interior aumenta, né? O que facilita o cozimento dos alimentos que estão ali dentro, com a pressão maior, né? E a panela, então, tem um casco rígido que não permite a mudança ou alteração no volume, ok? O mesmo acontece com o conjunto roda-pneu, que não permite também alteração no volume, como vemos aqui. Vamos analisar os gráficos, tá? Então, a transformação que está ocorrendo aqui nesse gás é uma transformação isocórica, conforme este gráfico aqui. Aqui na letra A, nós temos, olha só, aqui tem uma pegadinha, hein? Nós temos uma redução de temperatura, ok, de T0 para T, certo? E depois uma redução de pressão. Mas isso não é concomitante, tá? Tem que ser ao mesmo tempo, é diretamente proporcional, tá? Então, à medida que eu aumento a temperatura, aumenta também a pressão. E nós temos aqui, ó, pressão constante aqui e temperatura constante aqui, certo? Isso também não ocorre. Ou seja, eu tenho pressão constante quando a temperatura diminui e quando a pressão aumenta, a temperatura constante. Isso está incorreto. Aqui, se a temperatura diminui, a pressão também deve diminuir e não ficar constante, como consta aqui, tá? Aqui nós temos a temperatura diminuindo e a pressão aumentando. Está incorreto. O mesmo acontece aqui. Temperatura diminuindo e a pressão aumentando. Também está incorreto. Então, nós temos aqui, olha só, à medida que estamos reduzindo a pressão, certo? Desculpe, a temperatura, a pressão também está reduzindo. Diminua a temperatura, diminui a pressão. Esse é o gráfico correto, letra E é a resposta. Mas eu tenho vamos mostrar outras formas de solução desse exercício. Vamos usar a fórmula da lei geral dos gases. Pressão vezes volume sobre temperatura, tá? Igual a pressão vezes volume sobre temperatura. Tá? Vou cortar os volumes aqui porque eles são, o volume permanece inalterado, tá? Então,
pressão final, pressão inicial, temperatura inicial, pneus mais aquecidos aqui, P0, T0, e aqui resfriados, P e T, tá? Vou isolar a pressão, certo? Manter esse conjunto aqui multiplicando, tá? E substituir aqui alguns valores em Kelvin na temperatura. Aqui em torno de 20 graus Celsius, aqui em torno de 40 graus Celsius, tá? Então, faça as multiplicações aqui, certo? Fiz a divisão aqui, P0 vezes 0,94 igual a P. Então, o P0 é maior do que o P, ou seja, a pressão de P0 é maior do que a pressão final depois do resfriamento, tá? Então, olha só. Aqui vemos que a temperatura está diminuindo, tá? Mas a pressão aqui está aumentando. P0 é maior, não é menor. Ó, P0 é maior, não é menor, ó, tá? Tá aumentando o P0 aqui, ó, indo na direção de P. Aqui está se mantendo constante, certo? E aqui nós temos uma redução da temperatura e P0 fica inalterado, tá? E depois, quando a temperatura está constante, né, parada, o pneu está resfriado ali, aí P0 diminui até P, né? P0 diminui até P. E P0, né, ele está diminuindo aqui quando a temperatura está constante. Então está errado em função disso, certo? Aqui nós temos, ó, P0 é maior do que P, ok? Então olha só, P0 está aqui em cima, vai diminuir a pressão, chega até P, que está aqui, ó, tá? Então a letra E está correta em função disso. Mas nós temos uma outra forma de resolver. Vou continuar ainda na lei geral dos gases, certo? Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, certo? Se isso aqui é uma igualdade, ela permanece, né? Então posso multiplicar aqui que a igualdade permanece, certo? Então nós temos ali, o exercício diz que T0 significa temperatura elevada, certo? Isso, tá? Isso nos diz que T significa que a temperatura diminuiu. Para que eu tenha a equivalência dos dois lados, certo? Eu tenho que ter aqui, ó, eu tenho que aumentar, a minha pressão ela é maior, e o exercício fala isso, né? Que a pressão aqui ela é maior, certo? Então, se eu tenho pressão maior aqui, temperatura menor aqui, eu tenho que ter pressão menor aqui desse lado para que haja equivalência, porque isso é uma igualdade, certo? Então, olha só, gente, a pressão é maior aqui no IP0, a pressão é menor aqui em P, temperatura 0 é maior, certo? Temperatura em T é menor, ok? Então, olha só, pressão constante e tem que reduzir, né? Então, a pressão não pode ficar constante, ou seja, ela não pode, ela tem que chegar, tem que diminuir de P0 para P, certo? Muito bem, então está errado em função disso. A pressão final não pode aumentar, olha só, a pressão final não pode aumentar, ela tem que diminuir, também dá para pensar isso, olha só, a pressão não pode aumentar, tem que diminuir a pressão final. A pressão final não pode aumentar, tem que diminuir, certo? E aqui, a pressão é constante e depois diminui, né? Não tem pressão constante, certo, gente? A pressão, na realidade, ela aumenta com o aquecimento, né? Aumenta com o aquecimento e depois ela diminui. Ela é diretamente proporcional à temperatura. E aqui nós temos, então, T0 maior, ok? Ó, P1 diminui, né? O T, aliás, menor dizendo, T diminui. P é aqui, né? Ó, diminui e P0 aumentou com a temperatura. Então, a resposta é a letra E, mas nós temos uma outra forma de resolver também. Vamos ver então a equação de Clapeyron. Então, pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, né? Vezes a temperatura em Kelvin. Muito bem, o volume nós já vimos que é constante, número de mols, a quantidade de ar é constante, e aqui nós temos a constante universal dos gases ideais. Muito bem, o que isso significa? Que V, volume, número de mols e constantes permanecem iguais. Isso significa que se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Isso é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, a proposta do exercício, que é pressão versus temperatura, tem que dar uma relação linear. Quer dizer, nós temos uma conexão entre essas duas variáveis. Elas se alteram de forma proporcional e constante e resultam em uma linha reta. Olha só, elas resultam em uma linha reta, que
Quando estamos falando aqui de função linear, a função linear vai passar pela origem. Por isso que a letra E é a resposta certa, como já estamos falando. Então, temperatura baixando e a pressão aumentando, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Tem um erro aqui no C. Temperatura baixando e a pressão constante também, né? Eles se alteram de forma proporcional, ok? Aqui, primeiro a temperatura baixa para depois a pressão diminuir. Não, então também está incorreto, né? É proporcional e constante. Muito bem. E aqui nós temos a temperatura baixando e a pressão aumentando, né? Então são diretamente proporcionais. Então a resposta é a letra E, mas nós temos uma outra forma de resolver. E por último, então, vamos trabalhar mais uma vez com a equação de Clapeyron. O volume aqui está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, certo? Então todos esses três aqui, a constante dos gases, número de mols e volume, isso aqui é constante, eu vou transformar isso aqui numa constante K. Certo? E aqui agora nós temos uma função de primeiro grau. Tá? Não é uma equação porque nós não estamos buscando uma incógnita aqui. Não, não é. Tá? Mas é uma função de primeiro grau porque mostra a dependência entre duas variáveis. Certo? A nossa temperatura aqui é a variável independente, certo? E a pressão é a variável dependente. Então, à medida que eu altero a temperatura, a pressão também muda, certo? E nesse caso, que a temperatura decresce, a pressão também decresce, tá? E os motivos que nós achamos aí nos outros exercícios, eles permanecem ali para justificar porque nós não podemos colocar os outros gráficos como correto, e só esse aqui é que está certo, porque notem que a temperatura está diminuindo e a pressão também diminui. Então a resposta é a letra E. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!